Oi gente, eu sou a Flávia Goulart, do blog Omnibus Travel e do Tô Indo Viajar Sozinha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo tá querendo saber. Quando é que a gente vai poder voltar a viajar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, que eu tenho recebido diariamente lá nas minhas redes sociais. E aí eu tenho acompanhado nas últimas semanas as notícias sobre reabertura, sobre incentivo ao turismo, para eu poder gravar esse vídeo aqui com vocês com essas informações atualizadas. Mas antes, já aproveita e se inscreve aqui nesse canal, porque tem vídeo toda semana. Então roda a vinheta. Bom, a gente sabe que a questão do coronavírus, né, ela não atinge só o lado da saúde, mas ela atinge também a questão da economia. E muitos países pelo mundo, eles vivem basicamente do turismo, né? Ou então são países que têm regiões que são muito fortes o turismo, a renda vem basicamente disso. Então a gente já enxerga uma vontade aí de reabertura. E a gente está vendo muito isso claro na Europa, onde a gente está batendo aí na porta de uma altíssima temporada, que é o verão europeu, que atrai diversos turistas. E outros países de outros continentes também estão encaminhando para essa abertura. Mas a gente tem que falar aqui alguns poréns, e é isso que eu vou falar também nesse vídeo, sobre as questões que a gente tem que avaliar e quais são aí os países que estão querendo se abrir. Bom, então, por exemplo, na Europa, a tendência que a gente tem observado é que alguns países já estão se abrindo, mas eles não estão abrindo para todos os turistas estrangeiros. Então, por exemplo, alguns países da Europa estão abrindo para outros turistas que fazem parte da União Europeia ou então dos países do Tratado Schengen. Mas também tem uma questão, muitos desses não estão abrindo para turistas italianos, espanhóis e até franceses, né, que fazem parte desses blocos, mas que tiveram muitas mortes, os casos foram muito graves durante aí o período mais brabo do pico do coronavírus. E aí, como a gente vê essa situação acontecendo, a gente acaba pensando o que pode acontecer para nós brasileiros, né? Porque infelizmente a gente está vivendo aqui talvez o pico, ou nem se sabe se ainda é o pico, mas a situação está bem grave, então pode ser que a gente também seja barrado em vários países, vários se abram aí até para o mercado estrangeiro, mas que a gente acabe não podendo entrar porque a gente está vindo de um país que ainda está lutando contra o coronavírus, então eles temem, né, uma nova fase do contágio. Bom, agora eu vou pegar minha colinha aqui para falar para vocês essa lista aí de países de vários continentes, para vocês terem uma noção de qual que é essa tendência dessa vontade aí de abertura dos países, né? A gente observa na Europa já vários países com diminuição dos casos e de mortes diárias, então eles já estão tendendo para votar não só a abertura para o turismo, mas até a sua normalização ali interna, né? Portugal essa semana reabriu escolas, alguns países da Ásia também. Então vamos lá, gente, vou olhar minha colinha aqui. A Alemanha está com vontade de voltar à normalidade a partir do dia 15 de junho, então a gente tem algumas esperanças. A companhia alemã Lufthansa até retomou alguns voos essa semana entre o Brasil e a Europa, mas aí é aquilo, né? A gente não sabe se o brasileiro vai estar autorizado a entrar lá por turismo, né? Porque outras situações eles até liberam a entrada, mas para turismo não. Então não é só a gente ver que países que estão abrindo, a gente tem que ver se a gente vai ser permitido entrar e se os voos para esse país vão estar operando normalmente. A Eslovênia é um país que, por exemplo, ele está se abrindo para os turistas estrangeiros, mas assim que você chegar lá, você tem que cumprir uma quarentena de 14 dias. Então talvez não valha a pena, né? Porque você vai chegar lá, vai ter que ficar isolado por 14 dias, então tem que pensar isso também. A Espanha já está querendo fazer testes de turismo, só que em algumas ilhas espanholas, ali justamente por conta do verão, e ela não vai abrir para todo mundo, é só para o turismo dentro do país mesmo. E diz até que não está com pressa de reabrir, até porque foi um dos países mais afetados na Europa, né? Então, para eles, a partir de julho, talvez vá haver uma normalização aí do turismo. A Itália também não tem previsão ainda, mas quer abrir para o turismo interno ali da União Europeia, assim como a Grécia, que está querendo normalizar e se abrir a partir de julho. Na América do Sul, a gente teve a Argentina dizendo que estava fechada aí os voos para entrar de turismo internacional até setembro, mas a Argentina teve um case de sucesso, né? Foram pouquíssimas mortes, felizmente, então pode ser que isso seja repensado, mas aí também provavelmente eles não vão deixar que brasileiros entrem ou turistas de outros países para evitar um novo contágio. O Chile também está sem previsão, o Uruguai está querendo se abrir, o México também está querendo retomar agora para junho e julho, e o Panamá, que é um grande hub, né, onde a gente faz conexão tanto para ir para os Estados Unidos ou para ir para países do Caribe, está querendo retomar os voos vindo do Brasil a partir de junho. Os Estados Unidos segue também sem estar completamente controlada a questão do corona, mas a Disney já começou a abrir em fases ali e alguns voos de companhias americanas vindos do Brasil também vão ser retomados a partir de junho.
assim como os voos vindos do Brasil para o Canadá. E falando de Ásia um pouquinho, ainda não tem previsão de abertura, a maioria dos países está fechado para o turismo externo, com exceção ali da Tailândia, que abriu sua fronteira apenas terrestre com a Malásia, mas o resto segue tudo fechado. Na África, alguns países também estão ensaiando essa abertura, o Egito já retomou o turismo interno e está querendo abrir para o turismo externo em breve, assim também como a África do Sul. E, gente, uma coisa que a gente tem que avaliar também quando decidir fazer esses planos ou até comprar alguma passagem, é você avaliar os riscos de ir para algum país que eventualmente tenha aberto o seu turismo externo e que tenha liberado para brasileiros. Vocês têm que avaliar a situação do coronavírus, né, no território desse país, se está controlado, como é que está a situação, até para a sua própria segurança. Você tem que também avaliar como é que está a estrutura daquele país, se está tudo funcionando direito, como restaurantes, supermercados, e as próprias atrações também, se estão funcionando com regularidade, porque senão acaba sendo uma viagem aí que vai ser frustrada para você, né? Eu sei que a gente está com muita saudade de viajar, mas às vezes não vale a pena você ir para um lugar onde você vai ficar neurótico de contrair o vírus ou não conseguir fazer uma viagem legal, porque vai estar tudo fechado ou não funcionando, então talvez não valha a pena. Eu acho que na verdade a gente só vai conseguir viajar tranquilamente quando de fato a gente tiver uma vacina, né, pra gente ter acesso e tomar. Porque até lá, eu acho que mesmo que as estruturas estejam funcionando, a gente ainda vai ficar com aquele receio, né, de será que eu vou pegar, será que eu não vou pegar? E aquele medo também de será que no país tem estrutura até de hospital para eu ser internada com segurança, com qualidade. Essa semana aí a gente teve uma notícia boa, né, que um teste de uma vacina foi bem sucedido, então vamos rezar que a gente consiga que essa vacina realmente seja eficaz e que que todo mundo consiga ter acesso a ela. Bom, e aqui no Brasil, como é que tá a situação? Algumas companhias aéreas, né, a gente só está com 3 companhias nacionais, algumas fazem um plano de talvez retomar algumas rotas a partir de maio mesmo, mas que elas sabem que ainda não vai estar normalizado, que talvez a partir de julho ou agosto, mas não tem como fazer uma previsão exata, até porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está vivendo aí um momento muito complicado, então a gente tem que realmente respeitar a quarentena ainda e evitar sair das nossas casas e viajar para a gente não aumentar esse contágio das pessoas. E também as companhias mesmo retomarem algumas rotas, elas vão depender também de autorização do governo, das agências que regulam essas liberações. Então, a gente tem que ficar realmente acompanhando para poder fazer esses planos. Ainda tem vários estados passando por muitos problemas, até fazendo lockdown. Então tem que ver aí se provavelmente as coisas vão começar a ser incentivadas, as viagens, se os números começarem a baixar, tanto de casos quanto de mortes, né? Então vamos torcer por isso, não só por conta das viagens, né, gente, mas pra gente normalizar e pessoas continuarem saudáveis. E aí, se esses números baixarem, provavelmente vai ser incentivado esse turismo. Então eu fico imaginando aqui se provavelmente no início a tendência é ser incentivado esse turismo regional ali, pra gente viajar por cidades próximas da nossa região e talvez com as melhoras, né, a melhora da situação, a gente consiga viajar até de ônibus, de avião, que são transportes que aglomeram pessoas, né? Que talvez seja melhor a gente evitar agora. Gramado foi um ponto turístico aí que abriu recentemente para esse turismo regional, então provavelmente a gente chega uma tendência. Mas uma coisa que cabe pensar aqui é que talvez exista uma restrição até dentro do Brasil. Então pode ser que alguns estados proíbam a entrada de pessoas vindas de outros estados, como estados que tiveram muitos casos, muitas mortes, para evitar essa nova onda de contágio. O importante, gente, é que a gente tenha responsabilidade, né? No momento de hoje mesmo, para respeitar a quarentena, e quando a gente puder sair, poder viajar, a gente pensar realmente para onde que a gente está indo, se vale a pena a gente se arriscar. Provavelmente, eu imagino também que a tendência, eu li algumas pesquisas aí com consumidores e empresas do ramo, dizendo que a tendência realmente vai ser as viagens nacionais. Um pouco por conta da segurança mesmo, né, do coronavírus em si, mas até por conta da questão econômica. O dólar e o euro estão nas alturas e também muita gente está passando uma crise econômica, né? Então vai evitar fazer viagens muito caras. E também cabe a gente pensar aqui que talvez os preços das passagens devem continuar aí mais baixos até o final do ano. A gente já está com preços muito bons, né? Até porque é a lei do mercado, né? Quanto menos procura, mais os preços baixam. Mas até as próprias companhias aéreas, elas têm pensado que está complicada a situação financeira delas,
mas elas sabem que se elas colocarem preços nas alturas, as pessoas não vão comprar. Então elas querem incentivar esse turismo também, que é importante para elas se refazerem. Então provavelmente a gente vai ver preços mais baixos até o final do ano. Então vou aproveitar esse vídeo também para dar dicas do que vocês podem fazer se vocês por acaso decidirem fazer planos de fato viajar tanto nacional quanto internacional. E aí, como eu falei, né, é importante, acho que duas coisas basicamente. Uma é você pensar na sua segurança, no risco de um contágio, e a outra questão financeira, né, para você não reservar coisas e acabar perdendo dinheiro porque não consegue reembolso. Então, para essa parte, o que a gente tem que fazer? Quando vocês forem reservar alguma passagem, observa se a companhia aérea está dando alguma flexibilidade. Eu já dei uma olhada em alguns sites, já vi algumas companhias aéreas que estão flexibilizando realmente, se você precisar cancelar e remarcar essa data, eles estão permitindo. Então, vale a pena você confirmar se a companhia aérea que você está escolhendo está te dando essa flexibilidade. Talvez seja até uma tendência aí agora para o mercado de toda passagem comprada ter uma flexibilidade ali gratuita para remarcação, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer, se pode ter uma nova onda aí de contágio. Se por acaso a companhia aérea não estiver oferecendo essa flexibilidade ali, escolhe outra opção de voo que seja talvez um pouquinho mais caro, mas que te permita remarcar sem multa, ou que te permita fazer um reembolso. Nas hospedagens você também pode tomar essa ação, então a grande maioria dos buscadores de hotel, eles oferecem um valor que geralmente é um pouquinho mais caro, para você poder cancelar gratuitamente até tal data, né, que geralmente é muito perto realmente da viagem. Então, vale a pena também você investir um pouquinho mais para você não correr esse risco de perder todo o seu dinheiro. E aí, como eu até falei antes, então se você está planejando, observe seu destino, como é que está a situação do coronavírus, evite lugares muito afastados de grandes centros, porque você não vai ter acesso fácil ao hospital, à internação, e quando for fazer o seu seguro viagem, inclusive até dentro do Brasil, gente, veja um seguro que cubra atendimento para coronavírus. No início da pandemia, vários seguros aí se manifestaram dizendo que estavam cobrindo também casos do coronavírus, mas é importante confirmar isso na sua cobertura. Infelizmente, não dá pra gente ter certeza ainda de nada, de data. Eu gostaria muito de dizer pra vocês, gente, vamos poder viajar em agosto, em julho, mas ninguém pode fazer isso, assim. Existem pesquisas e rumores aí de gente que diz que talvez a partir de setembro para viagens nacionais e para viagens internacionais, talvez a partir do ano que vem a gente viajaria com mais segurança, mas a gente não consegue saber de nada. Então, o que você pode fazer nesse momento? Você pode planejar, você pode estudar sobre destinos. Então, eu tenho feito muito isso. Eu começo a olhar blogs, Instagrams, para descobrir novos destinos também que eu quero colocar na minha listinha. Ou aquele meu destino ali dos sonhos, eu vou estudar mais sobre ele, eu vou ler informações sobre ele, já vou anotar as minhas coisinhas, porque na hora que der para eu viajar, eu já tô com várias informações ali e aproveito que eu já vou viajando pelo computador agora, que é uma coisa que sempre me dá prazer. Então aproveita e comenta aqui embaixo do vídeo o que você acha dessa situação toda, se você acha que a gente vai conseguir viajar logo, se vai ser primeiro no Brasil, se primeiro vai ser lá fora, me fala aqui pra gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, aproveita e dá um like aqui e também já se inscreve no canal. E também, gente, aproveita e me segue lá nos meus dois Instagrams, no allneedstravel.br e o Tô Indo Viajar Sozinha, onde eu tô sempre atualizando vocês com essas notícias quando eu souber. Então é isso, um beijo e eu vejo vocês na próxima semana.